Pessoal, lembrando que todas as palestras ficarão disponíveis no canal do YouTube do Inovagre, tá? Então, as palestras estão sendo gravadas. Então, gente, eu prometo ser rápido. Eu sei que final de evento a gente está um pouco cansado, né? Mas quero trazer para vocês algumas informações aqui sobre polos de irrigação e também um pouco sobre agricultura familiar. Eu sou filho de agricultores familiares e nem sabia. Sabe por quê? Agricultor familiar não necessariamente é um agricultor pequeno, tá? Porque a lei diz que está relacionado a módulos fiscais. E os módulos fiscais, eles são diferentes por município, não é nem por estado. Às vezes você tem um município onde o módulo fiscal é 100 hectares e o município vizinho é 30. Então, quem decide isso? Muito em função se é uma pecuária ou se tem uma atividade mais intensa, né, com culturas de retorno econômico de maior valor agregado. Então, vou falar um pouco sobre isso. Então, eu cresci na roça, sou filho de meus pais, meus avós e meus bisavós são agricultores e agricultores familiares. Então, vou falar um pouco sobre isso também. Só que eu tenho uma diferença com relação à história do professor Eusímio. No nosso caso, a minha família não era irrigante. Foi o que acabou me levando, inclusive, a buscar o conhecimento, a estudar e me tornar hoje, né, ter feito doutorado e tudo na área de irrigação, tá? Porque eu não aguentava mais ver meus pais, meus avós levantando de manhã e pedindo, pelo amor de Deus, manda água, chove, né, perdendo muitas vezes lavoura, perdendo o fruto do trabalho de tanto suor por causa de falta de chuva, tá? Bom, então, gente, eu vou falar um pouco sobre um estudo de caso que leva em consideração a identificação de áreas potenciais para a criação de polos de irrigação no Centro-Oeste. Esse trabalho ele deriva de um trabalho maior, que é um mapeamento visando a identificação de polos de irrigação com potencial para implantação nas áreas de agricultura familiar, tá? Então, vejam, polo de irrigação ele tem diferentes características. Quando é focado em agricultura familiar, é diferente dos polos que nós estamos acostumados. Então, esse foi um trabalho do MIDR, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, através da SUDECO, a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, que tivemos um investimento de 1,7 milhão. Né? Então, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul foi contratada por meio de uma TED, onde uma equipe foi formada, envolvendo vários técnicos, vários profissionais, e eu, como professor técnico da área, coordenando esse trabalho. Tá? Mas esse trabalho está em fase final, então eu vou apresentar uma parte dele, porque ele vai ser lançado pelo Ministério em breve, né? E vou falar a parte que já está feita, né, realizada. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa, legislação. Fica tranquilo, não vou falar de artigo, parágrafo, inciso, não, para vocês. Mas na nossa área, na agronomia, na engenharia agrícola, na área de ciências agrárias de uma maneira geral, a gente às vezes não gosta muito de falar de leis, né? Estudar leis, entender leis. A gente fala assim, isso aí deixa para o pessoal do direito, mas, gente, tudo é legislação. Nós precisamos entender, saber pelo menos as principais da nossa área. Vai falar com o pessoal que trabalha com outorga, por exemplo, se não entender um pouco de legislação, né? Então, gente, algumas leis a gente precisa entender um pouquinho. Eu só vou citar, fica tranquilo, não vou ler a lei aqui para vocês. Mas nós temos, por exemplo, a Política Nacional de Irrigação. Temos, então, a Política Nacional de Agricultura Familiar. Então, nessa eu vou focar um pouco mais pelo assunto da nossa mesa aqui. Basicamente, o que ela diz para nós? A agricultura familiar é aquela onde o tamanho da propriedade é até 4 módulos fiscais. De novo, isso significa área pequena? Não. Tem módulo fiscal de 100 hectares, então uma família pode ter 400 hectares e ser agricultor familiar. A questão é que entram outros indicadores. Tem que ser, toda a mão de obra tem que ser da própria família, tem que ter característica de múltiplas culturas, tem que viver de uma porcentagem grande da renda. Isso até foi uma mudança que teve, antes era 100% da renda tinha que ser da propriedade, agora é uma porcentagem. Então, são algumas leis que a gente precisa conhecer. E a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que até foi revogado agora
em março, mas não foi... a revogação, na verdade, foi uma alteração em algumas partes do texto. Basicamente, o que essa Política Nacional de Desenvolvimento Regional diz para nós? Que nós precisamos ter equidade entre as unidades federativas. Ou seja, a gente não pode destinar todo o recurso apenas para uma região, 2 regiões. Nós temos que ter uma distribuição de investimento para que o desenvolvimento regional aconteça. Claro, cada região tem uma característica diferente. Inclusive, foi por isso que o Instituto Inovagre passou a fazer sedes regionais. Cada região tem uma característica diferente, né? Bom, então, vou falar um pouquinho sobre o mapeamento das áreas de agricultura familiar. Esse aqui é o mapa do Centro-Oeste, onde nós temos... É claro que aqui não teria como eu aproximar o zoom para mostrar para vocês, mas isso aqui nada mais é do que shape, onde estão todas as propriedades até 4 módulos fiscais do Centro-Oeste. Foram mais de 300 mil propriedades até 4 módulos. E veja, Mato Grosso, 73% por módulo fiscal se enquadraria como agricultura familiar. Se tratarmos, então, só do módulo fiscal, Mato Grosso do Sul, quase 70%. Distrito Federal, 63% das propriedades. E Goiás, 47% das propriedades. Se enquadram até 4 módulos fiscais, porque o módulo fiscal é decidido, claro que por um estudo feito, né, por profissionais técnicos, tudo mais, para definir, mas é um estudo feito por município, que define o tamanho do módulo fiscal. Então, nós chegamos com a equipe técnica a seguinte questão: como que nós vamos identificar polos de agricultura familiar numa região tão grande como é o Centro-Oeste e se por módulo fiscal a maioria das propriedades se enquadraria? Então, nós definimos propriedades até 10 hectares. Mas por que 10 hectares? Isso for arbitrário? Isso, gente, é o primeiro refinamento que a gente fez para conseguir identificar os aglomerados, as aglomerações ou conglomerados. Para começar a analisar se aquela região, porque para eu poder dizer que aquilo é um polo de agricultura familiar, eu preciso ter um mínimo de famílias morando ali, um mínimo de famílias que justifique um investimento para aquela região ter a infraestrutura necessária para ter o potencial de desenvolver a agricultura irrigada. Então, só trazendo um exemplo aqui para vocês. Então, alguns exemplos de algumas regiões, né, quando a gente faz através aí de ferramentas de geoprocessamento, identificando alguns polos que tenham um número mínimo que viabilize o investimento. Então, é claro, gente, que por imagem de satélite já é possível até identificar algumas coisas sobre a característica dessa propriedade. Se a característica ali é pecuária, se eu tenho mais culturas, quantas culturas eu tenho, isso tudo é possível. Mas, na verdade, as secretarias estaduais, elas têm esse mapeamento. Claro que depende da atualização de cada secretaria, elas têm uso e ocupação do solo. Mato Grosso do Sul, por exemplo, eu só não vou colocar aqui, porque o nosso governador vai fazer o lançamento agora no próximo mês. Eles atualizaram através da AproSoja MS, então foi um trabalho em parceria com a AproSoja, e bem preciso. Tá? Eu tive acesso ao trabalho, está aqui o Danilton Flumigando da Embrapa, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul também teve acesso a esses dados, então vou citar isso, mas ele vai estar em breve publicado. Bom, então foi possível nesse primeiro momento, quem trabalha com geoprocessamento sabe, né, como a gente trabalha isso, foi fácil identificar os conglomerados, mas a questão é, então entra, e a disponibilidade hídrica? Disponibilidade hídrica não é só ter rio, disponibilidade hídrica é eu saber se eu vou ter um conflito por uso de água, vai que eu já tenho muitas outorgas ali. Então eu vou gerar uma expectativa de criar um polo numa região que eu tenho rios com alta vazão, mas de repente já está a maioria outorgado. E aí? A gente não pode deixar para descobrir isso depois. E muitas vezes acontece, né? A pessoa às vezes até compra uma propriedade pensando em irrigar depois que ele descobre que, infelizmente, já não tem aquele volume disponível mais naquela região. Então, quando se trata de um estudo, nós temos que anteceder as coisas. E a disponibilidade de energia
Essa é um pouco mais difícil para nós, da nossa área. Tá? Então, tudo depende da articulação do trabalho junto às secretarias estaduais, né? Para que a gente consiga essas informações com a qualidade que nos entregue a informação. Então, basicamente, gente, infraestrutura. Infraestrutura de um modo geral. Mas vejam, até mesmo a qualidade de estradas influencia. Mato Grosso do Sul é um estado, gente, que ainda tem muita ponte de madeira. Os últimos governos agora vêm investindo nisso. Porque imagina, você tem uma propriedade que a primeira coisa que você vai fazer é a reforma de pastagem fazendo calagem. Calcário pesa, né, gente? Vocês já viram um bitrem de calcário descarregando? Ele chega com meia carga. Você fala, por que não encheu? Porque é muito pesado, né? Densidade muito grande. Então, ele vai passar numa ponte de madeira como? Se ele é muito pesado. Então, nós temos situações que influenciam até assim. A infraestrutura básica é necessária. E são investimentos assim que precisam ser feitos, porque senão o produtor não vai conseguir desenvolver. Por mais que ele tenha interesse, por mais que ele tenha direito a crédito, por mais que ele busque, mas tem estruturas que não dependem dele. É assim que os polos, através desses estudos, nós vamos chegando a quais informações precisam ser geradas para definir o plano, o planejamento. E ainda tem uma coisa muito interessante, pessoal. O perfil do produtor. Sabe aquele produtor que trabalha com leite e gosta lá de trabalhar com queijo? Aí você chega para ele e fala assim, olha, o que dá dinheiro na sua região mesmo é tomate. Ele fala, poxa, mas eu gosto tanto do meu queijinho aqui, das minhas vaquinhas. É a característica dele. Nós também não temos como fazer um plano, dizer, olha, aqui vai ser produzido tal cultura. Então, também tem isso que tem que levar em consideração, né? O que a gente faz é mostrar as possibilidades, o potencial, por isso a palavra potencial, e instigar as pessoas. E muitas vezes, gente, imagina uma região do tamanho do Centro-Oeste. Só Mato Grosso do Sul, ele é um estado que do sul ao norte dá 700 quilômetros e de leste a oeste 700 quilômetros. Mato Grosso é ainda maior, Goiás está semelhante, ele só um pouquinho mais estreitinho de leste a oeste, mas de norte a sul dá até mais de 700, né? Então, como buscar o perfil do produtor, uma região tão grande, se nós dependemos de entender as características também do produtor? Então, através, gente, dos sindicatos rurais, das associações de irrigantes, das lideranças locais. Porque essas lideranças são os que melhor conhecem o perfil do seu produtor. Não adianta a gente achar que vai fazer um mapeamento, que porque você é professor, doutor ou que tem experiência, que você vai chegar numa região do tamanho do Centro-Oeste e vai entregar uma informação trabalhando sozinho, só com o seu mapeamento. Você precisa envolver as lideranças locais, porque são elas que conhecem, de fato, a realidade, a característica do seu produtor. E conhecem, viu? Praticamente todos os municípios do Brasil têm sindicato rural. Alguns municípios não têm, isso é verdade. Tá? Ou tem, mas não é atuante. Assim como associações de irrigantes. Algumas são muito atuantes, outras não. Talvez hoje a gente vai ter aqui, após minha fala, uma das mais atuantes, a mais famosa. Né? Então está aí a Rovena para representar a Irriganor. Que bom que se todas as associações fossem iguais. Mas a gente sabe que nem todas são. Né? E a gente está aqui, claro, para divulgar, para fazer esse trabalho de incentivo, né, nessa área. É claro que a gente às vezes chega com informações que você fala, poxa, essa informação aqui está com algum furo, né? Como que não tem mais redes de energia? Muitas vezes, gente, quando você solicita uma informação, não é por falta de vontade de uma pessoa que está lá com aquele arquivo que ela não quer. É que, às vezes, a pessoa que está lá responsável por te passar o arquivo, ela não é técnica da área. Então, para ela, esse arquivo aí é o arquivo de redes de energia do país. Enquanto o que nós, professores, pesquisadores, queríamos? Redes com capacidade de carga, que eu passe o mouse em cima e eu falo qual que é a carga aqui. Para eu poder indicar, olha, governo, se a gente indicar um polo aqui, gerar expectativa, nós vamos ter um problema. Essa rede aqui não tem carga. Então, já vamos planejando com as concessionárias a possibilidade de melhorar essa rede, senão a gente vai gerar um problema. Né? Nós não podemos gerar problemas, conflitos. Nós estamos aqui para resolver os conflitos.
e propor soluções. Então, aqui um exemplo agora de Goiás. Ó, essa informação está aqui dentro da CEMAD. Até estava conversando agora com o colega da CEMAD. Eles têm essas informações disponíveis, basta você acessar, está tudo lá. Já numa escala que dá para a gente trabalhar bem essa informação. Mas isso é só um exemplo, né? Quando a gente vai cruzando todas essas informações, isso vai ajudando a gente, então, a chegar num resultado mais executável, mais, como eu vou dizer, que não gere problemas, que a gente encontre, de fato, os caminhos para fazer aquela região, de fato, usar esse potencial para irrigar, né? Bom, então, gente, essa identificação de polos com potencial de implantação nas áreas de agricultura familiar do Centro-Oeste, um dos fatos, então, gente, é não gerar expectativas, né? Então, gente, como eu disse, nós não queremos gerar expectativas e não conseguir depois desenvolver aquele projeto, né? Então, está aqui. E esgotar todo tipo de informação. Existe muita informação. Gente, o Brasil, o que a gente tem de estudo de qualidade dentro das nossas secretarias estaduais é incrível. Só que muitas vezes a gente vê aquele mapa em PDF. E para nós que somos pesquisadores, cientistas, aquele mapa em PDF ele não ajuda muito. Porque a gente precisa medir, quantificar, transformar isso em dados, pegar os dados e transformar em informação, propor novos projetos. Então, a gente, principalmente quem trabalha com sensoriamento remoto, com ferramentas de geoprocessamento, precisa da informação com dados, né? Enfim, então, existe muita informação e a gente precisa buscar o máximo que existe para não ficar fazendo retrabalho. E todo mundo ganha com isso. Não tem por que o arquivo ficar, né, a documentação ficar arquivada, né? Aqui está o mapa de polos nacionais atual, tá, gente? Isso já foi mostrado em outras apresentações, talvez em outros formatos. Esse é um formato Shape que me passaram, então está aqui o mapa, né? A gente edita, deixa mais bonito, mais colorido, mas está aí a informação. Esses são os polos atuais. E como nós estamos aqui falando do Centro-Oeste, está aqui, então, puxando um pouquinho o zoom para o Centro-Oeste, o que a gente observa? Primeira coisa que a gente observa quando olha o nosso Centro-Oeste, os polos de irrigação. Mato Grosso do Sul não tem nenhum polo. Mato Grosso do Sul ainda não possui polo de irrigação, né? Então, eu estava falando agora com foco na agricultura familiar, agora eu vou falar de polos do Amapá. Então, agora... Testando. Então, gente... O que leva a gente a fazer esse trabalho hoje, que foi citado aqui de manhã já também? A Política Nacional de Desenvolvimento Regional, um dos principais critérios dentro dela é a equidade entre as regiões, entre as unidades federativas, e por isso até eu parabenizei, hoje de manhã o Giuseppe, em nome do MIDR, porque a gente tem essa visão hoje que os estados que ainda não possuem precisam se atualizar, precisam ter essa política, essas ações, esses instrumentos de desenvolvimento. Então, basicamente, é o que diz a nossa lei. E dentro de Mato Grosso do Sul, então, está aí uma foto com o nosso governador, à direita, Eduardo Riedel. Eu, então, representando a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que foi contratada para a execução desse trabalho. A superintendente da Sudeco, Rose Modesto, que agora, no mês passado, exonerou, né? Então agora assumiu a nova superintendente e o nosso ministro Valdes Góes, tá? O ministro do MIDR, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Esse evento foi em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, onde nós entregamos o primeiro relatório nas mãos então do ministro durante a caravana da Sudeco. Então a Sudeco faz um movimento, um trabalho, indo às capitais, indo às cidades da região Centro-Oeste, fazendo algumas ações de divulgação também. E aqui está um pouco do nosso trabalho, algumas das inúmeras reuniões online, presenciais. E está aí a equipe, não vou ler o nome de todo mundo, né? Mas então está um pouco da equipe, um pouco do trabalho já de quase um ano. E também o nosso grupo de estudantes, uma parte dele, pelo menos. Então, os estudantes, a equipe da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul envolvida. Então, envolve muita gente, é claro, em trabalhos assim, mas focando aqui agora no que diz a nossa última atualização do Atlas Irrigação feito pela ANA. É claro que, lembrando, né, gente, olha que bacana, quanta informação que a gente tem hoje, digital, online, que você pode dar zoom, que você pode usar essa informação de várias maneiras, esgotar as possibilidades, né, de estudos em cima disso. Que bom, né, que a gente tem isso. E o que a gente mostra com esse mapa? De novo, esse aqui é o potencial de expansão, também mostrado de manhã pelo pessoal da ANA, né, pelo Felipe, nosso diretor da ANA. Então, vejam o potencial que Mato Grosso do Sul tem de expansão. Nesse caso, gente, esse mapa que eu estou colocando para vocês é o potencial tanto de expansão, o potencial total daquele trabalho, então, feito pela ANA, pela MDR, foi conduzido pela Exalc também, e que está disponível no Atlas. Então, o que a gente vê aqui hoje? Eles falam em 5,7 milhões de hectares de possibilidade de irrigar no Mato Grosso do Sul. É o que a gente irriga hoje. Aí alguém vai falar, professor, você errou, não é 8 e pouco? Era 8,3, daí falaram em 8,7. Mas e se a gente tirar as áreas de cana fertirrigada, né? Porque cana fertirrigada a gente sabe que está dentro do mapeamento de irrigação, mas é um manejo um pouco diferente. Por isso que muitas vezes apresentaram aqui para vocês, eu não sei se todos repararam, que hora a gente fala assim, tirando as áreas de arroz, porque é inundado. Tirando as áreas de cana irrigada, porque a maioria não é irrigado com água, não é feito manejo de água. É a aplicação da vinhaça, o subproduto, né, da produção do álcool, tá? Do etanol. Então, se nós tirarmos as áreas de cana fertirrigada do Brasil, cai mais ou menos para 5,7, não é? Então, nós estamos falando que Mato Grosso do Sul tem o potencial de irrigar o que o Brasil irriga hoje. Olha só. Bom, gente, então, trazendo mais alguns mapas e a importância desses mapas digitais para que a gente extraia a informação deles, quando a gente olha aqui é só uma figura, mas quando está dentro de um software de processamento de dados, isso tem muita informação, e muita informação de qualidade. Tá? Então, de novo, essa região aqui, ó, cadê o professor Tangerino? O professor Tangerino que adora essa região, né? Ele que está ali na divisa do Rio Paraná, na universidade, na Unesp, em Ilha Solteira, e conhece muito essa região, meu vizinho, e ele sabe desse potencial que eu estou dizendo. E esse mapa que eu estou trazendo para vocês é o quê? É o déficit de água na agricultura em sequeiro. Então, olha lá, é uma das regiões que mais sofre. E vocês sabem que rio que é esse que eu estou falando, que é bem no meio aí, né? Então, a gente tem esses rios, isso aqui, de novo, é só um mapa de rios, né? Mas nós temos toda a informação de vazão. Nós temos toda a informação de uso, tipo de uso. Tem tudo isso mapeado, gente. Olha lá, puxando um zoom, só como exemplo, tá? Então, nós temos aqui, isso nada mais é do que um PIN, do que uma informação que as secretarias têm das outorgas. Pronto. Olha quanta coisa que dá para a gente trabalhar para desenvolver a agricultura irrigada. Então, está aqui. Eu tenho a finalidade de uso, tenho o volume, né, aquilo ali, aqueles números que vocês estão vendo em metro cúbico por segundo. Desculpa, por hora. Tá? Lá em cima tem 2 pivôs, ó, 523, 480. Cadê o professor Job aí que faz muito projeto, já fez muito projeto pivô? Que pivô, que tamanho mais ou menos que é um pivô desse, Job? Pode variar, né? Mas está na média das vazões que a gente tem visto nos pivôs da região. Acima de 400 metros cúbicos por hora. Tá? Então, consumo humano, dessedentação, ali em cima um valor grande que vocês estão vendo, acabou não saindo nesse zoom que eu dei aqui. Deixa eu só achar o zoom aqui. Esses valores é porque aqui tem uma geração de energia. Agora, a geração de energia, Mato Grosso do Sul tem muitas PCHs, tá, gente? Pequenas centrais hidrelétricas, é aquela que a intervenção ambiental é mínima, você não tem uma área de alagamento, não tem uma área tão grande de alagamento. Você utiliza geralmente a topografia local. De novo, mapa digital de elevação. Então, quando você tem quedas d'água, você não precisa alagar e sumir com a queda d'água, igual muitas pessoas ainda lembram da história do alagamento da Itaipu, que tinha 7 quedas.
que depois desapareceram por causa da formação do lago. Assim como São Francisco tem muita história por causa do alagamento, né? Do reservatório. Enfim, as PCHs, a água praticamente só passa por ela, né? Gerando energia. Por isso que o volume é tão grande. Bom, é o volume do próprio rio, praticamente. Queria também colocar uma foto aqui da comissão organizadora, só que no ano passado, quando nós recebemos o Doutor Agro, tá? Então, o professor Marcos Fava Neves, muito conhecido, e faz um trabalho muito bacana de levar a informação de várias áreas do agronegócio, inclusive internacionalmente. Ele é aquele cara que vai falar bem do agronegócio do Brasil e mostrar a informação dentro do Brasil e fora dele, né? Inclusive, fundou uma universidade agora há pouco tempo. E ele estava conosco ano passado e ele falou bastante sobre essa característica do Instituto Inovagri de poder congregar essas informações, congregar e ajudar na disponibilização delas, para que facilite o acesso para vocês pesquisadores, estudantes. Então, eu gostaria de citar aqui também minha esposa, que não pôde estar aqui nesse evento por uma questão de saúde da nossa filha, tá? E aqui, então, a professora Camila, professor José Alves, que desde o evento passado vem fazendo um trabalho brilhante nesse desenvolvimento dessas ações aqui, desses eventos, que traz para vocês tanto debate bacana sobre agricultura irrigada. E com relação, então, gente, a esse trabalho, o nosso foco principal é disponibilizar essas informações, é disponibilizar de maneira didática, de maneira fácil, junto, então, com as secretarias, permitir que os nossos cientistas façam ciência com esses bancos de dados, né? Então, é isso que a gente está trabalhando junto às secretarias, deixar essa informação de fácil acesso. A gente sabe que muitas já têm, e algumas talvez estão um pouquinho mais difíceis de encontrar. Ela existe, está lá, mas a gente está ajudando nisso. E eu acredito que é por aí o desenvolvimento da agricultura irrigada, gente. Começa por aí, com o uso da ciência, com o uso dos nossos professores, e como tem bons profissionais no nosso país, espalhados pelo nosso país. Uma das ideias de criar esse evento itinerante que vai até as universidades é isso, gente. É mostrar quantos profissionais que às vezes não são tão conhecidos, às vezes não são tão conhecidos em nível nacional, talvez pelo próprio perfil, talvez uma pessoa um pouco mais tímida, mas quantos profissionais bons nós temos na agricultura irrigada. E esse evento vai até cada um, tentando mostrar isso, tentando divulgar, porque tem muita gente que pode contribuir com isso, o desenvolvimento da agricultura irrigada, e através do uso dessas informações. Então, eu quero agradecer a minha equipe aqui do Centro-Oeste, né? Nesse caso, então, citando um pouquinho de qual foi a ideia, quando o Inovagri Nacional aceitou nossa proposta de abrir uma unidade aqui. Então, de novo, gostaria de citar Silvio Carlos Ribeiro, Douglas Garcia, Joaquim Viana, os que estão presentes aqui, que foram da fundação, já tem 18 anos de história, e um belo dia até brinquei na abertura, né, que durante o meu sequestro eu estava pensando, será que eles vão pensar em se eu quiser abrir uma sede do Instituto? Então, gente, eu diria até assim para vocês, professor Ricardo, o senhor acha que isso foi a realização de um sonho para você? Gente, eu não gosto muito dessa palavra, porque realização de sonho é uma coisa que parece que você estava dormindo, aí no estalar de dedos aconteceu. É uma construção. Esse evento é uma construção. Ele começou pequeno, foi crescendo, hoje está aqui em Brasília. Hoje ele trouxe um monte de autoridade importante para olhar com carinho para a agricultura irrigada, para debater, para a gente estreitar as relações, né? Então, tudo é uma construção, não acontece de uma hora para outra. Né? Assim como o Inovagri já tem 18 anos de estrada, e estão aqui os nossos líderes nacionais acompanhando, então é muito trabalho, né? Então, só para fechar, tá, gente, nós temos aqui, eu trouxe em formato de tabela primeiro, as principais bacias hidrográficas de Mato Grosso do Sul. Então, nós temos ali Aporé, Santana, Quitéria, Sucuriú, Verde, Pardo, Enviema, Amambai e aqui embaixo Iguatemi. Essas são as da Bacia do Paraná. Por que eu não vou citar as outras? Porque o Pantanal quase que pega todo o outro lado. Mato Grosso do Sul é como se fosse uma casa de duas águas. O divisor de águas passa no meio do estado. Tá? Parte da água drena, escoa para a direita, Rio Paraná, e a outra parte é o Pantanal. Mato Grosso do Sul tem 60% do Pantanal aproximadamente, e Mato Grosso, o restante, os 30%. Arredondando, tá, gente?
Então, boa parte daquela outra região é o Pantanal, onde vocês estão vendo azul ali. Então, vamos focar aqui, né, nessa região. E aqui eu vou colocar para vocês algumas informações sobre vazão da Q95. Então, esses valores, e cadê o professor Tangerino de novo? Esses valores da Q95, tá, professor Tangerino? Se nós trouxermos isso aqui para litros por segundo, dá 1.547.000 litros por segundo de vazão possível de ser utilizada, respeitando a vazão ecológica dos rios. E essa água ela vai para dentro de onde mesmo? Isso só esse lado, tá, gente? Só essa parte aqui que é na divisa com o estado de São Paulo e mais aqui embaixo com o Paraná. Aí eu queria trazer essa imagem para vocês. Eu vou pedir para o Lineu agora, Lineu, o que representa essa imagem aqui? Está bem visível? Qual que é a primeira ideia que vem na nossa cabeça quando a gente vê essa mangueira jogando água aí na calçada? Desperdício, né? Desperdício. E eu queria fazer um pensamento junto com vocês. O que é isso aqui hidrologicamente falando? Quando a gente abre os vertedores de um reservatório, não é para mandar embora o excesso. Atingir o nível de segurança, eu preciso jogar essa água fora. Hidrologicamente falando, isso não seria um desperdício? Aí pensamos assim, mas como que eu vou reservar toda essa água? É muita água. Mas será que se a gente for fazendo isso em nível de microbacia, nível de propriedade, armazenando, reservando água, será que vai sobrar tanta água lá embaixo? Então, nós chegamos a ter aí, em alguns momentos, vazões de 8 milhões de litros por segundo. A vazão dos vertedores da Itaipu, ele é para 60 milhões de litros por segundo. Vocês sabem que, hidrologicamente, a Itaipu não é nem pensada em período de retorno. É um outro tipo de cálculo que precisa ter uma segurança muito maior. Ela é superdimensionada, né? Afinal, gente, ela é a jusante de uma das maiores bacias hidrográficas. Mas o que eu quero falar aqui para vocês, então, gente? Eu acho que a gente precisa sempre buscar melhorar a nossa forma de comunicar as coisas, tá? Quando a gente fala para a população leiga, e é natural, ninguém entende de todas as áreas. Não dá para a gente querer que a sociedade entenda de agronomia, que a sociedade entenda de engenharia agrícola, que todo mundo entenda de tudo. Então, é natural ter às vezes, algumas confusões. Mas quem nunca ouviu falar no tal do show das águas, que é quando tem a abertura dos vertedores da Itaipu? Gente, olha só, uma mangueira jogando água fora é desperdício. E aí, quando a gente abre um reservatório, porque não está conseguindo reservar água que poderia ter sido reservada acima, em outros reservatórios, em mais reservatórios, a gente chama de show das águas. Show. Hidrologicamente, não. Né? Então, por que eu digo isso, gente? Porque quando a gente pensa, né, nessa região, se nós tirarmos a região da Amazônia, que é a maior bacia hidrográfica, vamos deixar ela quieta, então a bacia do Paraná é a segunda maior. Tá? E é aqui que está a Itaipu. E é ali que está o Rio Paraná, que drena toda essa região que está aqui em verde. E aí eu queria pensar outra coisa junto com vocês, quando eu falo assim, sobre talvez a forma que a gente comunica. Nós chamamos de barramentos. A gente sabe que tecnicamente tem barramento, reservatório, tem uma série, tecnicamente. Mas para a sociedade, gente, quando a gente fala em barramento, se a gente foca demais nessa palavra, já dá a impressão negativa. Parece que vai fechar o rio ali, e você vai impedir os peixes, e vai controlar a água, e já traz uma ideia, para quem é leigo, traz uma ideia negativa. Claro que a gente sabe que as represas feitas com critérios têm até canal de Piracema. É o caso da Itaipu. A Itaipu chega a ter 200 metros de altura na sua barragem principal e tem um canal de Piracema que permite que os peixes subam e desçam. Claro que é um canal em zigue-zague para aliviar o desnível. Né? Esse que é o conceito de represas desse porte. Né? Mas nós podemos trabalhar isso em nível de propriedade rural também. Cada gotinha vale, né? Cada gotinha armazenada vai fazer a diferença lá no final, na jusante. Ou ainda, uma coisa que o professor Mantovani fala sempre, o melhor lugar para armazenar água é o próprio solo. E aí o professor Christopher New falou hoje bastante para a gente sobre
essas características de armazenar água no solo, nos aquíferos, né? Então, gente, eu acho que a gente sempre tem que tentar focar na palavra reservatórios e pensando no mesmo conceito de cisterna. Assim fica fácil da sociedade entender que a gente está reservando a água do período de chuva para usar na época seca. Como que um país como o nosso, que tem 12% só da água superficial, 12% da água do mundo, se dá o luxo de passar por secas, estiagens. As próprias cidades sofrem com muitas vezes sem água em alguns períodos. E todo mundo paga a conta porque isso aumenta o custo de energia, ligam as termoelétricas, enfim. Então, talvez, pelo menos, em nível de divulgação, a gente focar sempre na ideia dos reservatórios, é reservar água. Não estamos barrando nada, estamos reservando o excesso da época de chuvas para usar na época seca. E aqui de novo, então, gente, quero lançar a seguinte ideia, estava conversando aqui com o Giuseppe no final da apresentação dele, falei também com o Felipe, e tenho conversado bastante isso com o pessoal da Sudeco. Quando a gente pensa em desenvolvimento de uma região, em polos, eu acho fantástico a região do São Francisco. Quem aqui é da região do Vale do São Francisco? Levanta a mão, por favor. E quem já foi lá, já conheceu, visitando? Levanta a mão, por favor. É uma região fantástica, né? E uma região de culturas com alto valor agregado, retorno econômico. Então, até mesmo uma propriedade de 10 hectares, ela permite que uma família sobreviva, porque ela produz culturas de alto valor agregado. Então, gente, eu estou lançando a ideia do Vale do Rio Paraná. E o que o Vale do Rio Paraná é? Poxa, ele envolve quase que 100% do território de São Paulo, quase 100% do território do Paraná, o sul e o Triângulo Mineiro, o sul de Minas e o Triângulo Mineiro, praticamente metade de Goiás e metade de Mato Grosso do Sul. Olha que região. E toda a nossa água drena para essa mesma região, né? Olha quantos usuários podem ser beneficiados por projetos nessa região, focados no nosso vale. Mas quando eu estou fazendo essa brincadeira chamando de Vale do Paraná, é porque o Vale do São Francisco virou até logomarca, né? É uma referência para nós. E por que não pensar o Vale do Paraná da mesma forma? E quando eu falo da mesma forma, culturas de alto valor agregado precisam ser pensadas também. Nós temos uma característica nessa região de pecuária migrando, e que bom, aquela pecuária mais antiga, solos degradados, migrando para outras culturas, mas principalmente grãos. E aí eu quero chamar a atenção para vocês. Eu trabalho com soja, tá, gente? O meu foco principal, grãos e algodão. Minha família vem desse segmento. Pequenos agricultores, mas o segmento de soja. Quando há 3 anos atrás nós ultrapassamos os Estados Unidos na produção, o brasileiro batia no peito e falava, nossa, nós passamos os Estados Unidos na produção de soja. Mas a gente continua exportando soja em grão, né? Então a gente precisa melhorar também a nossa industrialização, a geração de emprego e a agregação de valor. Então nem sempre pensar só na soja é o caminho. Ok, somos grandes produtores, representamos, isso é importantíssimo. Mas nós temos que pensar também em outras culturas. É por isso que eu estou citando o Vale do São Francisco. Porque nós podemos desenvolver também nessa região culturas assim. É claro que não é todo produtor que vai ter interesse em migrar para uma cultura muito diferente do que ele está acostumado. Talvez a fruticultura, melão, ou alho, cebola, batata. Mas aí que está, aí entra uma característica interessante dessa região. A maioria dessa região é pecuária. Quem é da pecuária já vai ter que migrar para uma cultura diferente que ele não está habituado mesmo. Ele vai ter que investir em máquinas diferentes do que ele tinha mesmo. Então, por que não mostrar para ele possibilidades de culturas que remuneram muito mais e que são importantes para a região, porque é uma região que não tem fruticultura. É uma região que recebe de caminhões que fazem muitos quilômetros e quilômetros de estradas e, às vezes, não chegam com uma qualidade tão boa, né? Então, são várias as possibilidades, e aí eu acho que muito é a mudança cultural, como eu estou falando também, né? A forma de pensar a agricultura, não só pensar em soja, não só pensar em milho, não só pensar em algodão. Falo isso porque é o que eu trabalho, é o que a região mais faz,
Mas olha que oportunidade, gente, com a agricultura irrigada, de colocar culturas que remuneram muito mais, né? Olha que oportunidade nós estamos tendo. E ainda, gente, entra o turismo, né? Quem que não gosta de ir lá no vapor do vinho e viajar tomando um vinho, né, no lago de São Francisco? Não é gostoso, gente? Nós temos aqui na Itaipu, regiões no Rio Paraná, que a largura do rio dá 11 quilômetros. São 11 quilômetros de água. E que pouquíssimo é explorado do ponto de vista do turismo. E o turismo traz o quê? Então, veja, o agronegócio trazendo oportunidades em outras áreas também, né? Então, gente, um pouco disso que eu queria falar e deixar a homenagem que eu fiz na abertura também ao Alisson Paulinelli, que nos deixou, né, no ano passado. Sempre esteve ao lado da agricultura irrigada. Ele foi professor de hidráulica. Né? Então, ele tinha uma paixão muito grande pela agricultura irrigada e sempre que podia estava nos nossos eventos. E a gente conversava com ele. Então, vai ser sempre lembrado e por isso eu gosto de destacar. E ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz não é à toa, porque a gente sabe que a primeira coisa, a pandemia nos mostrou isso, para quem é mais jovem e não passou por outros momentos como esse. Mas a pandemia não gerou um medo do desabastecimento. Tinha pessoas que estocavam comida, porque começaram, né, algumas pessoas ficaram com esse receio de começar a faltar alimento. Então, gente, água e alimento, água e comida. Água e comida não tem como ficar sem. E é a nossa área, né? É a nossa praia, de fato. Então, é pensando nisso que a produção de alimentos sempre vai garantir a paz. E frente a essas variações que a gente tem tido do clima, principalmente nos anos mais extremos, né, de eventos extremos, nós precisamos ter instrumentos, ter ferramentas para minimizar esses efeitos. Quando a gente tem uma sequência de anos secos, a gente desabastece um país. Isso pode ser perigoso. Isso cai a saúde das pessoas, isso impacta em muita coisa. Então, nessa mesma linha de pensamento, finalizo aqui, homenageando também Roberto Rodrigues, e de novo, como eu falei na abertura, ele fala no livro Agro é Paz, que não haverá paz enquanto houver fome. E eu quero dizer para vocês que nós podemos contribuir, porque não haverá fome onde houver agricultura irrigada. Então, muito obrigado. Uau, que apresentação, hein, pessoal? Excelente, professor Ricardo. Você conseguiu passar para nós uma visão integrada sobre a agricultura irrigada, uma grande contribuição para a agricultura familiar, mas também para o Centro-Oeste como um todo, e esse trabalho que vocês estão assumindo, né, é de grande relevância, e parabenizo vocês pela coragem, o pessoal da UFMS, os estudantes que participam, toda a equipe que tem participado desse projeto, deixo os parabéns para vocês, tá? Daqui a pouco a gente vai ter um tempo para continuar o debate aqui. Se preparem para perguntas, pessoal. Quem tiver alguma pergunta para o professor Ricardo, deixa anotado. Daqui a pouquinho a gente vai ter um espaço para isso. E, dando sequência, eu convido a Rovena para fazer a sua apresentação, Rovena Bettina Petrol, que vai estar apresentando uma palestra sobre visão do produtor sobre as políticas atuais de incentivo à agricultura irrigada.